Neste exato momento, enquanto você assiste este vídeo, Deus está tentando revelar algo específico sobre o seu futuro através de 5 versículos que Ele coloca estrategicamente no seu caminho. E você pode estar perdendo os sinais. Quantas vezes você já se perguntou se está no caminho certo? Se aquela decisão que você precisa tomar é realmente a vontade de Deus para a sua vida? Hoje você vai descobrir os 5 versículos que Deus usa como confirmação divina. E não estou falando de versículos aleatórios, são mensagens direcionadas especificamente para você. Prepare-se para uma revelação que pode mudar completamente sua perspectiva sobre os planos de Deus. Porque quando você terminar de assistir este vídeo, nunca mais vai olhar para as Escrituras da mesma forma. Você vai entender como Deus fala diretamente com você através da sua palavra. Mas antes de revelarmos estes versículos, você precisa entender algo fundamental. Deus não desperdiça palavras. Quando Ele coloca um versículo específico no seu caminho repetidas vezes, não é coincidência, é comunicação divina. O primeiro sinal acontece quando Deus confirma seus passos, e Ele faz isso através de Provérbios 16, versículo 9. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Você já passou pela experiência de ler este versículo em momentos diferentes da sua vida? Talvez numa pregação domingo, depois numa conversa com um amigo e de novo num devocional durante a semana? Isso não é acaso. Deus está confirmando que Ele está no controle dos seus passos. Deixe-me contar sobre Maria, uma mulher que estava decidindo se mudava de cidade para um novo emprego. Ela orou durante semanas, mas não sentia paz. Então, em 3 dias consecutivos, este versículo apareceu na vida dela. Primeiro no culto, depois numa música no rádio do carro e finalmente numa mensagem que uma amiga mandou no WhatsApp. Sabe o que aconteceu? No 4º dia, ela recebeu uma proposta ainda melhor na própria cidade. Deus estava endireitando os passos dela. Quando este versículo surge repetidamente, preste atenção nas portas que começam a se abrir de forma sobrenatural. Ligações inesperadas, oportunidades que aparecem do nada, pessoas que surgem no momento certo. Estes são os sinais práticos de que Deus está confirmando o caminho. Mas este é apenas o primeiro sinal. O segundo versículo é ainda mais específico e pode estar acontecendo na sua vida agora mesmo. O versículo da provisão impossível aparece exatamente quando você mais precisa. Filipenses 4:19. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Existe um padrão bíblico que se repete. Primeiro, Deus permite que você chegue ao limite, depois Ele age de forma miraculosa. Por que Ele faz isso? Para que você reconheça que a provisão veio dele, não das suas próprias forças. Quando este versículo começa a aparecer na sua vida, é porque Deus está preparando algo grande na sua área financeira ou material. Ele usa circunstâncias impossíveis para revelar seu poder. A conta que vence e você não tem dinheiro, mas de repente aparece uma fonte de renda inesperada. O diagnóstico médico que parecia sem solução, mas Deus envia o tratamento perfeito. João estava desempregado há 8 meses. As contas se acumulavam, a família pressionava e ele começou a questionar se Deus realmente se importava. Então, este versículo de Filipenses começou a aparecer em todo lugar. Na leitura bíblica, num outdoor na rua, numa conversa casual. Uma semana depois, um antigo colega ligou oferecendo uma sociedade num negócio próspero. Hoje, João tem uma empresa que emprega 15 pessoas. Por que Deus permite que você chegue ao limite antes de agir? Porque Ele quer toda a glória. Quando a provisão vem no último segundo, não há dúvidas de quem é o autor do milagre. Mas existe um terceiro versículo que Deus reserva apenas para momentos de transição. E quando ele surge, sua vida nunca mais será a mesma. O versículo das portas sobrenaturais é talvez o mais poderoso de todos. Apocalipse 3, versículo 8.
Conheço as suas obras, eis que diante de você coloquei uma porta aberta que ninguém pode fechar. Quando Deus coloca este versículo no seu caminho, prepare-se para uma mudança radical. Ele está anunciando que uma oportunidade única está chegando e nenhuma força no mundo poderá impedir. O momento exato em que este versículo aparece é crucial. Geralmente acontece quando você está passando por um período de espera, questionando se Deus esqueceu de você. Então, de repente, este versículo surge como uma trombeta celestial, anunciando que a espera acabou. Como identificar essas portas abertas? Elas aparecem de forma inesperada, muitas vezes vindas de direções que você nem imaginava. Uma ligação de alguém que você não falava há anos, oferecendo exatamente o que você precisa. Um encontro casual que resulta numa oportunidade de ouro. Uma ideia que surge do nada e se transforma num negócio próspero. Ana estava há 3 anos tentando abrir sua própria clínica. Todos os projetos falhavam, todos os investidores desistiam. Ela quase desistiu quando este versículo começou a aparecer insistentemente. Em 2 semanas, um investidor desconhecido ofereceu não apenas o capital, mas também a localização perfeita. Hoje ela tem 3 clínicas funcionando. O poder de uma porta que ninguém pode fechar é absoluto. Quando Deus abre, não importa quantos obstáculos apareçam, quantas pessoas tentem impedir, quantas dificuldades surjam, a porta permanece aberta até você passar por ela. Mas os 2 últimos versículos são os mais poderosos, especialmente o 5º, que Deus usa apenas quando está prestes a fazer algo impossível na sua vida. Os versículos do impossível se tornando realidade geralmente aparecem juntos, como um par divino que confirma a maior das promessas. Jeremias 29, versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. E Marcos 9, versículo 23. Tudo é possível àquele que crê. Quando estes 2 versículos começam a aparecer em sequência na sua vida, é o sinal definitivo de que Deus está mudando sua história completamente. Não são pequenos ajustes ou melhorias graduais. Estamos falando de uma transformação radical que vai surpreender até você mesmo. O padrão bíblico do impossível se tornando realidade sempre segue a mesma estrutura. Primeiro, uma situação que aos olhos humanos não tem solução. Segundo, Deus coloca estes versículos no seu caminho como prenúncio do milagre. Terceiro, acontece algo que desafia toda a lógica natural. Preste atenção quando estes versículos surgem juntos. Pode ser numa mesma pregação, ou em dias consecutivos, ou até mesmo na mesma página da Bíblia que você abre casualmente. Deus está dizendo que os planos dele para você são muito maiores do que você imagina, e que ele tem poder para realizar o impossível. Vamos fazer uma oração juntos agora? Pai Celestial, obrigado por falar conosco através da Tua Palavra. Se estes versículos são para mim, confirma através das Tuas Escrituras. Abre meu coração para reconhecer Tua voz e meus olhos para ver Tuas confirmações. Em nome de Jesus, amém. Agora você conhece os 5 versículos que Deus usa para confirmar sua vontade perfeita na sua vida. Preste atenção nos próximos dias, eles podem começar a aparecer. Quando isso acontecer, não ignore. Deus tem um plano específico e Ele quer que você saiba qual é. Lembre-se, Provérbios 16, 9 para a confirmação dos seus passos. Filipenses 4, 19 para a provisão sobrenatural. Apocalipse 3, 8 para portas que ninguém pode fechar. Jeremias 20, 19 e Marcos 9, 23 para o impossível se tornar possível. Mas existe um 6º versículo, um versículo secreto, que Deus usa apenas em situações extremas, quando Ele está prestes a fazer algo que mudará não apenas sua vida, mas o destino de muitas pessoas através de você. Se você quer descobrir qual é esse versículo secreto, inscreva-se no canal e ative o sininho.
Compartilhe nos comentários se algum desses versículos já apareceu na sua vida. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de uma confirmação de Deus. Que Deus confirme através da sua palavra o plano perfeito que Ele tem para você. Amém.